O que é e como funciona o Bitcoin? Quais são os riscos que envolvem o Bitcoin? A gente não investe em Bitcoin, é isso mesmo que você ouviu. Não tem como investir em Bitcoin e eu vou te explicar o porquê. E ao final desse vídeo eu vou mostrar para você onde você conseguirá comprar Bitcoin. Vou passar uma lista com mais de 30 corretoras diferentes e como você vai fazer para escolher a melhor entre elas para o seu uso. Fala galera, esse é o Investidor Cabeça, eu sou o João Luiz e está começando mais um vídeo neste canal. Antes de mais nada, eu já te peço que por favor você deixe o teu like aí, compartilhe esse vídeo pra geral e se você não é inscrito desse lindo canal aqui, já vai se inscrevendo, porque eu tenho certeza que esse será o seu maior investimento e vai te trazer retornos muito maiores que o Bitcoin. Então já se inscreve logo aí. Me siga lá nas redes sociais, @eujoaoluiz, lá no Instagram, tem a página do Facebook que eu vou deixar aí na descrição para você tirar dúvidas diretamente lá comigo. Também tem a comunidade dos investidores cabeçudos lá no Telegram, vou deixar o link na descrição. Tem o TikTok do Investidor Cabeça, então você não pode perder porque é conteúdo de qualidade em tudo que é canto. Bem, antes de tudo é preciso entender o que é uma moeda digital descentralizada. Atualmente, quando você precisa transferir um dinheiro para alguém, você coloca o dinheiro em um banco e depois faz a transferência. Já no sistema descentralizado, como é o do Bitcoin, você consegue fazer a transação diretamente para outro usuário, sem precisar passar por qualquer instituição ou até mesmo sem que o governo saiba. Entender muito bem isso aqui pode lhe ajudar a se livrar de diversos golpes de pirâmides financeiras que usam Bitcoin como máscara para enganar pessoas. Na maioria dos casos, golpistas dizem que você deve depositar o dinheiro em uma tal conta, porém, como eu já expliquei, isso foge totalmente do princípio do Bitcoin, que é a descentralização, a não necessidade de precisar de intermediadores, o que pode soar até como muito inseguro, um sistema não regulamentado que o Estado não esteja te protegendo, né? Porém, a verdade é que no sistema que o Bitcoin e as criptomoedas utilizam, o chamado blockchain, é muito mais seguro, visto que em um sistema centralizado depende somente de uma única decisão, enquanto no sistema descentralizado toda a rede fiscaliza as operações. Então, cada um que está dentro da rede contribui para a segurança dela, pois valida as transações que são feitas e confirmam as que já foram feitas em outras máquinas no passado. Se ainda estiver complicado de se entender tudo isso, calma, que ficará muito mais fácil quando eu explicar o funcionamento de todo esse ecossistema. Como a gente bem sabe, uma moeda, seja qual for, ela necessita que seja utilizada para que as pessoas queiram a ter, possuir ela. Então, comprar Bitcoin ou simplesmente trocar o seu real ou dólar por Bitcoin tem o mesmo princípio de que se você pegar o seu dinheiro em real e ir em uma corretora de câmbio e fazer a compra de dólar. Porém, como é uma moeda totalmente digital, a gente precisa fazer isso através da internet. E como isso vai funcionar? Lembra lá do sistema descentralizado que eu falei no início? Que parece uma teia, o editor irá colocar aí na tela para vocês verem. Então, imagine que você tem Bitcoin e quer transferir para uma pessoa. Como isso funcionará? No sistema comum, você precisaria de um banco, onde você ia enviar a ordem de transferência, ia passar pelo banco e só depois ia chegar na pessoa. Isso tudo sob os olhos do Estado. Já quando você quer fazer uma transferência de uma criptomoeda, quando você faz a ordem de transferência, seja compra ou venda, essa ordem será escrita em um bloco, com um problema matemático dificílimo. Então, esse bloco é distribuído por toda a rede. Cada máquina fica com uma cópia desse bloco com a tarefa de resolver esse problema matemático para poder validar a operação. Então, todas as máquinas vão tentar resolver essa operação. Quando uma finalmente resolver o problema e vai trazer a solução, e as outras vão poder meio que conferir e confirmar se a operação está certa ou errada. O que é muito parecido com a escola, sabe? Quando o seu professor, ele passava um exercício de matemática, eu tinha um professor que fazia muito isso, na qual você deveria resolver um problema, uma equação, e era uma verdadeira competição, pois quem resolveria o problema era recompensado. E logo quando alguém resolvia o problema, ele colocava o resultado na lousa e olhando a solução, você passava a entender perfeitamente como ele chegou naquele resultado, porque parece muito mais fácil quando ele já veio pronto, né? Com a blockchain é exatamente igual. Quando se é
para resolver o problema do zero é muito mais difícil. Porém, depois de ter o resultado pronto por uma outra máquina, todo o sistema pode conferir e assim validar a operação e confirmar que aquele bloco. E lembra do ponto extra que o aluno ganha se acertasse primeiro? Pois então, a máquina ou computador, dependendo de como se chama, que resolve essa operação primeiro, é a que recebe uma pequena comissão por isso. Daí vem o minerar Bitcoin, pois assim como os metais preciosos, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ou seja, ela não pode ser criada e aumentada a sua quantidade. Os criadores do Bitcoin, que se intitularam Satoshi Nakamoto, tem até um cara que fala que é ele, mas ninguém sabe, estipularam que irá existir um teto máximo de 21 milhões de Bitcoins no mundo. Ou seja, a tendência é que o Bitcoin cada vez mais se torne mais escasso e, consequentemente, mais valioso e caro no longo prazo. Voltando lá para onde a gente parou, o que acontece depois que um bloco ele é validado? E ele é meio que acorrentado a todos os blocos que já foram resolvidos lá no passado e são constantemente conferidos a cada validação de um novo bloco. Pois precisam, assim como nós lá na escola, observar e ver se a conta foi resolvida, se está certa ou errada. Mas de todas as resoluções dos blocos validados desde a criação do Bitcoin. Então ele tem que conferir todos. E por isso, cada vez mais exige um maior poder computacional para se minerar Bitcoin, pois são muitos dados para serem computados e sempre a cada 10 minutos são criados novos. Hoje em dia já existem grandes empresas que fazem esse trabalho com grandes galpões refrigerados, com dessas fotos que eu vou mostrar aqui, que a gente encontra na internet de mineradoras de Bitcoin. E já vou aproveitar esse gancho para explicar a segurança do Bitcoin. Pois, como falei, todos os computadores eles devem ficar ali sempre validando os novos blocos e são computadores espalhados por todo o mundo, certo? Então são milhares de centenas de computadores em toda aquela teia que a gente já entendeu aqui. Para que alguém consiga quebrar todo esse sistema, ela precisaria deter de 51% de todo o poder computacional do mundo. E por que isso? Tá, vamos supor que você fez uma operação lá de ter transferido o Bitcoin de uma carteira para outra. Porém, essa operação foi fraudada, você não transferiu nada, deu um jeito de hackear lá o bloco e conseguiu fazer com que esse bloco que estava registrando a sua operação aceitasse a transação. Bem, com isso você irá ter conseguido enganar um único bloco. Quando este bloco for acorrentado aos outros todos, as máquinas identificarão na hora que a resolução não foi correta e não validará a sua operação. Para conseguir que essa fraude seja aceita, é necessário que você tenha o poder sobre 51% dos computadores para que possam fazer com que eles aprovem a sua transação fraudulenta. Porém, aqui temos um grande ponto. É quase impossível de se fazer isso por dois motivos. Primeiro, inviabilidade. Precisaria ter muito, mas muito dinheiro para investir e deter os 51% do poder computacional. E segundo, o investimento seria totalmente sem retorno, uma vez que se a segurança do Bitcoin fosse quebrada, o seu valor despencaria e o hacker responsável por isso teria todo o seu investimento perdido, já que não teria mais o valor que possui no Bitcoin, visto que o sistema fracassou. E bem, já falamos o que é, como funciona sua segurança, mas agora o que a gente quer saber é de onde vem o valor do Bitcoin. Por que diachos alguém estaria disposto a pagar 200 mil reais ou mais de 37 mil dólares em um único Bitcoin? Qual o sentido disso? Então, para entender esse preço de cotação do Bitcoin atualmente, a gente tem que falar de todo um contexto de economia global, onde grande parte dos países tiveram que injetar dinheiro superficialmente com o objetivo de recuperar a economia impactada pela atual crise. E o que aconteceu? Aumentou a quantidade de dinheiro que em circulação no mercado ao mesmo passo que a produção foi reduzida. Logo aconteceu a desvalorização das moedas, umas mais, outras menos, dependendo da força da economia de cada país. O real sofreu muito com tudo isso. Em relação ao dólar, a gente caiu aí 22,4%. E é interessante o que acontece em crises, é que as pessoas elas tendem a buscar maiores certezas. Por isso é muito comum em crise, em momentos de crise, ver o preço do ouro, da prata subirem.
pois sabemos que tendem a não se desvalorizarem por não ter como aumentar a quantidade existente no mundo. Logo, quando se tem uma X quantidade de algo já existente e a demanda aumenta, os preços tendem a subir. E agora eu te pergunto, assim como o ouro e a prata, o que mais tem a mesma característica de não poder ser criado assim do nada? Como o dinheiro, o real, o dólar, o boliviar venezuelano e tantos outros. Exatamente, o Bitcoin já tem a sua quantidade pré-definida, os 21 milhões que a gente falou lá. E como muitas pessoas passaram a pesquisar e se interessar muito para se proteger da inflação que assolou diversos países, principalmente aos mais emergentes, devido à injeção de dinheiro. E além disso, os investidores institucionais, os grandões, os gestores de fundo de investimento, os donos de empresas, os CEOs de empresas, essa galera toda que lá atrás falavam mal do Bitcoin, começaram a mudar os seus discursos, muitos até aderiram à nova moeda. Tudo isso somado fez com que os preços do Bitcoin chegassem a esses patamares que ele se encontra hoje. Mas é muito importante ressaltar a volatilidade do Bitcoin, principalmente no curto prazo, mesmo que ele demonstre e vem se provando rentabilizar bastante. Quando se observa o gráfico de cotação em curtos períodos de tempo, é de se assustar com a volatilidade para quem não está acostumado. Coisa de sobe 7%, cai 10%, sobe 5%, cai 15% e assim vai. E como eu disse lá no início, sem falar ainda que é impossível investir em Bitcoin, pois o Bitcoin nada produz. Uma ação, um fundo imobiliário sim gera receita, é um ativo que lhe retornará com parte do lucro da empresa gerada. Já o Bitcoin ele é apenas uma moeda que somente serve para literalmente usar como moeda de troca. Claro, teve a sua supervalorização e tudo mais, mas é isso que impossibilita de classificar a compra do Bitcoin como investimento. Você está comprando Bitcoin baseado em quê? Ele não fez nada, e sim as pessoas passaram a buscá-lo e darem valor a ele. Uma empresa mesmo que com um futuro incerto, ela apresenta vestígios que dá uma ideia mais sólida do que pode se esperar. Por isso, na carteira aqui do canal, eu estou pensando em colocar Bitcoin com uma pequena porcentagem, seguindo a seguinte estratégia: definindo uma porcentagem e mantê-la sempre. Se Bitcoin cair e a porcentagem baixar, a gente compra mais um pouco. Se ele subir, a gente vende para voltar à posição de segurança. Mas claro, definindo uma data a ser feito isso, de X em X meses ou algo assim. Mas eu ainda estou estudando para entrar aos poucos, aprendendo junto com vocês. E o primeiro passo para isso é escolher onde irá ser feito a compra. Vale ressaltar que você pode comprar Bitcoin diretamente de uma pessoa que o tenha ou através de uma corretora. O mais seguro mesmo é por meio de uma corretora e é como eu vou fazer. Mas então, qual corretora escolher, já que existe diversas? Para ajudar vocês a escolherem, vou mostrar um negócio aqui que eu achei lá na corretora da Biscoint, que está me ajudando a tomar a decisão de qual corretora escolher. Bem, eu vou deixar aí no link aí embaixo, vou deixar lá o link para cair direto aqui no comparador de taxa das corretoras que tem aqui na Biscoint. Reparem aqui que ela separa um monte de corretoras que através delas você pode comprar criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Então aqui a gente tem Walter Bank, Biscoint, BitBlue e diversas outras. Tem até aqui a mais famosinha que a gente pode ser que você já tenha conhecido aí, que é o mercado Bitcoin e tudo mais. E aqui a gente observa as taxas. A gente observa aqui, por exemplo, a Biscoint, ela tem um depósito mínimo em reais, mas não tem depósito mínimo em Bitcoin. Tem o valor do saque quando você vai sacar o dinheiro, o saque quanto custa para sacar o Bitcoin, e aqui a ordem, quando você paga, quando você não paga. A gente pode observar comparando aqui também. A gente estava aqui na Biscoint, olha, a gente estava aqui na Biscoint, que é essa segunda, comparando aqui com o mercado Bitcoin, que é essa aqui, ó. Essa aqui, a gente já paga ali uns 0,30% e 0,70% nas ordens de passivo e ativo. Então já não fica tão interessante. É isso aqui que eu estou tentando ver, galera. Que assim como lá nas corretoras de valores para nossas ações e tudo mais, investimentos, a gente procura uma corretora que ela tenha as menores taxas, de taxa zero. A gente deve procurar pelo menos as menores taxas aqui também, mas que também que ofereça um bom serviço. Afinal, a corretora ela tem que ser boa, porque ela tem que ser segura. Houve diversos casos de corretoras que foram hackeadas e o dinheiro que estava lá na conta de algum dos usuários que deixava lá o dinheiro foi hackeado.
Então a gente observa aqui, também tem essa Alter Bank aqui, tá com saque bem baratinho, então vale a pena conferir. Vou deixar o link aí, vocês olhem direitinho, pesquisem um pouco mais sobre cada uma, pesquisa e reclamação, reclame aqui, pesquisa em tudo mais, porque é isso que eu vou fazer aqui para ver em qual investir. A princípio eu criei a conta na Biscoint, mas não sei se eu vou investir por aqui mesmo, vou dar mais uma pesquisada aqui e nos próximos vídeos, quem sabe se eu for fazer aqui essa série para vocês aqui, eu mostre aí qual corretora eu escolhi e tudo mais. Então foi isso, galera, esse foi o vídeo pontapé aqui do canal sobre Bitcoin e a depender da aceitação de vocês do assunto aqui, eu continuo documentando essa série do Bitcoin e trazendo para vocês aqui o passo a passo, escolhendo lá a corretora, fazendo a compra, quem sabe. Como falei, já estou pensando em trazer vídeos mostrando na prática como comprar, guardar seus bitcoins e como ter o controle da porcentagem em sua carteira. Então, se vocês quiserem realmente que essa série ela tenha continuidade aqui no canal, comenta aí embaixo que eu prometo que eu trarei para vocês. Se você já compra bitcoins, já deixa aí também nos comentários qual é a corretora que você usa, qual é a sua experiência nela e tudo mais. Vamos trocar uma ideia aí, porque eu também sou iniciante aqui no Bitcoin e quero aprender também com quem já tem alguma experiência. Então é isso. Se você já assistiu até aqui, já deixa teu like, me segue lá nas minhas redes sociais, @eujoãoluiz, lá no Instagram, tem a página do Facebook, tá na descrição, 100% das dúvidas tiradas por lá. E se você tiver dúvida também pode deixar aí nos comentários. Envie esse vídeo pra geral. E é isso aí, cabeçudos. Até a próxima aqui. Daí, bora ficar rico.